não é a água que está fora do barco que o afunda, mas a água que está dentro. Conta a história que um pintor foi contratado para pintar um barco que estava no estaleiro, fez o serviço, recebeu a quantia justa e alguns dias depois recebe na sua casa o proprietário daquele barco, que lhe entrega uma soma vultuosa de dinheiro como bonificação. O pintor, sem entender nada, disse: mas meu senhor, eu já recebi pela pintura. E ele disse: sim, mas essa bonificação é por o senhor ter tampado aquele buraco que tinha no casco. Só eu sabia daquele buraco, eu o tamparia mais tarde e acabei esquecendo. Mas meu senhor, disse o pintor, era um buraco tão pequeno. E ele falou: sim, mas na minha ausência, meus filhos chegaram de férias, largaram o barco e foram mar adentro e voltaram em segurança, porque o senhor tampou aquele buraco. Quando Jesus fala que não é o alimento que contamina o nosso corpo, mas o que sai do nosso coração que torna o homem impuro, ele, na verdade, ele está falando que sai coisa impura porque a brecha permitiu entrar impureza no nosso coração. E é preciso que nós tenhamos sempre essa vigilância para não deixar nenhum buraco no casco do nosso navio. Sim, a Bíblia fala muito de reparar as brechas da muralha, das muralhas. Vai falar no livro de Isaías que ele será o reparador de brechas. Nós temos que ser o reparador de brechas das nossas muralhas. Em primeiro lugar, reparar as brechas do nosso coração, da nossa alma. Não permitir que fique nenhum pecado mortal na nossa alma. Sempre que a nossa alma nos acusar de um pecado mortal, nós temos que correr e buscar um sacerdote para confessar o pecado. E isso vai selar essa brecha na nossa alma. O inimigo não consegue entrar. O segundo passo é tornar esse muro cada vez mais resistente, através dos sacramentos. Na oração, na comunhão, buscar nos sacramentos, né, a argamassa para ir selando essa muralha, para cada vez ficar mais forte, né? E se nós quisermos salvar os nossos, nós temos que fazer como os cruzados que estavam naquela batalha da muralha de Acre. Quando os inimigos, os mouros, lá na Terra Santa, eles conseguiram quebrar a muralha da cidade de Acre. Os cruzados, então, percebendo que os inimigos entrariam, violariam suas mulheres, seus filhos, roubariam, destruiriam tudo que é seu, se colocaram na brecha e conforme eles iam morrendo, os outros subiam sobre os cadáveres e lutavam até que se formou uma muralha humana ali. Se nós quisermos salvar os nossos, nós temos que reparar as brechas. Primeiro, como eu falei, do nosso coração. E depois nos colocar na brecha como intercessor. O intercessor é aquele que está sempre na brecha. Como fala no livro de Isaías, o próprio Deus fala: procurei quem estivesse na brecha e não encontrei. É preciso que eu e você estejamos atentos às brechas que os nossos familiares, aqueles que nós temos a obrigação de lutar pela salvação deles, que Deus nos deu, né? A esses nós temos que estar, primeiro, sempre na intercessão para selar essas brechas. Segundo, na ousadia, né? Levar essas pessoas a entender que tem que selar essas brechas, ou o barco vai afundar. O barco vai afundar. Nós não podemos brincar de ser cristãos, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A água está em redor do barco. Muitas vezes não precisa um furo muito grande. Pequeno furo. Uma pequena concessão. O que tem? É só essa vez, né? O que tem? É só uma olhadinha. E nós mesmos vamos fazendo esse furinho. Fazendo esse furinho e as águas podres que vêm de fora do inimigo vêm contaminando todo o interior do nosso barco. E aí sim, ninguém dá o que não tem. Se nosso coração estiver contaminado com essas águas podres que vêm de fora, certamente nós só vamos despejar isso mesmo para fora. E cada vez nós vamos afundando mais nós mesmos e os que estão próximos de nós. É preciso selar o barco. Dê uma olhada hoje como está o casco do seu barco. Dê uma olhada hoje como estão as muralhas da sua cidade. É preciso se colocar na brecha para segurar o inimigo, para não perder tudo o que nós temos e o que Deus deu para nós como responsabilidade nossa de proteger. Deus te abençoe.